Amém? Como sempre, às quartas-feiras eu chego aqui pilhado, né? Correndo. Mas graças a Deus que eu consigo sair a tempo lá para a gente poder estar juntos. O pastor Ninho já sabe, ele me chama e fala, avisa lá que tem que sair, hein? Eu aviso. Nós vamos continuar falando a respeito da série Menos Eu e Mais Nós. E o tema dessa noite, como o pastor Nino falou, é um tema interessante. A gente vive dias difíceis, dias em que o amor ele tem se esfriado, as portas das casas têm se fechado e os corações também, né? Muitos corações têm se fechado, têm se esfriado. Há poucos lares abertos, pouca mesa com comunhão, há poucos corações dispostos a realmente acolher as pessoas. E isso é algo que o mundo nos ensina, né? O mundo nos ensina a desconfiar, a se isolar, a proteger aquilo que é nosso. Mas o Evangelho vai contrário a tudo isso. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é o oposto, ele nos chama a abrir, a acolher, a amar. E o tema dessa noite, ele não é apenas um gesto social. Ele não é algo que devemos fazer por fazer, mas ele é a expressão viva da fé cristã. E o tema que nós vamos falar nesta noite, o pastor Nino não está aqui, então eu posso falar, né? Eu falei, pastor Nino, o senhor vai desafiar eu a pregar nesse tema mesmo? Esse ano eu faço 10 anos de ordenação, que eu me lembro, eu nunca preguei nesse tema. Mas é legal o desafio, porque a gente corre atrás, a gente estuda e a gente vai aprender junto nessa noite. O tema que nós vamos falar nessa noite, e o Senhor nos convida a sermos, hospitaleiros uns com os outros. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus 13. Nós vamos ler dois textos. O primeiro é Hebreus 13, versículo de número 1 e 2. Diz assim o texto: continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, ou alguns praticando a hospitalidade, hospedaram anjos. E o segundo texto está em 1 Pedro 4, verso de número 9. Que diz assim: abra sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Outras versões dizem: sede hospitaleiros uns aos outros, sem murmuração. Eu prefiro essa outra versão. Sede hospitaleiros uns aos outros, sem murmuração. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, que agora, ó Deus, que nós lemos a Tua palavra e nela vamos meditar a respeito deste tema, ó Deus, que parece estar fora da modernidade, fora da atualidade, mas que é um chamado do Senhor para nós que somos cristãos, ó Pai. Que possamos sair daqui nesta noite
tocados pelo Senhor, que possamos não somente ouvir, mas praticar a Tua palavra. Que o Senhor me use mais uma vez, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos, e que junto com os meus irmãos aqui possamos meditar e aprender do Senhor aqui nesta noite. É isso que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre hospitalidade. E quando nós vemos este texto de Hebreus 13, o contexto desses irmãos ali, esse texto foi escrito para cristãos judeus que estavam vivendo uma perseguição diante do Império de Roma. O Império Romano estava perseguindo aqueles cristãos, então a hospitalidade naquele tempo, naquele momento era necessária. A hospitalidade para aquele povo era necessária para que eles pudessem sobreviver, para poder ter comunhão, para poder ter a mesa. E Hebreus aqui o autor vai falar ali no finalzinho do texto do capítulo, do versículo 2, que ele vai relembrar o episódio ali de Abraão e tantos outros também que, sem saber que estavam hospedando anjos, hospedaram. Pensavam que estavam hospedando pessoas, viajantes, pessoas que estavam viajando e caminhando, mas eles hospedaram anjos. Pedro também vai estar exortando ali os crentes diante de um tempo difícil também, de um tempo complicado. Mas a hospitalidade era a base para o culto, para o discipulado, para o cuidado mútuo que eles deveriam ter uns com os outros. Craig Keener vai dizer assim que ele destaca que abrir a casa era abrir espaço para o reino. Abrir a casa era abrir espaço para o reino. Naquela época, abrir a casa era abrir espaço para que a palavra de Deus fosse propagada ainda mais. Abrir espaço para que dentro da casa houvesse discipulado, houvesse comunhão, houvesse um tratar e a palavra de Deus fosse ali difundida. Porque aqueles viajantes que passavam e se hospedavam na casa dos irmãos, eles saíam levando aquilo que eles aprendiam ali com aqueles irmãos da antiguidade. E hoje parece ser um tema em que nós muitas vezes não temos o costume de realizar, não temos o costume de fazer. Então nessa noite eu quero pensar com os irmãos e eu tenho certeza que Cristo nos chama a isso, que é não somente abrir as nossas casas, mas também abrir os nossos corações para este tema. E eu quero pensar com os irmãos em algumas lições, alguns tópicos que este texto traz para a gente. E o primeiro que eu quero pensar com os irmãos é que nós devemos redescobrir que a hospitalidade é uma missão e um mandamento. A hospitalidade, como eu disse, no tempo cristão, quando iniciou a igreja, era necessária, ela era vital para a vida daqueles cristãos. Naquele tempo não havia hotéis, não haviam hospedagem como nós temos hoje. Hoje a pessoa vai viajar, vai lá ficar no Ibis, vai ficar no Marsala, vai ficar em hotéis. Mas nos dias da igreja primitiva não havia hotéis seguros e lugares muitas vezes apropriados para aqueles irmãos se hospedarem, para aqueles irmãos estarem hospedados. Então eles dependiam da hospitalidade da igreja. Eles dependiam daqueles irmãos que estavam com o coração aberto, prontos a acolher aqueles que estavam passando e viajando. Wayne Grudem vai dizer assim que a hospitalidade era uma expressão essencial da comunhão cristã. Então ele vai dizer que a hospitalidade para esses cristãos da antiguidade, ela era uma expressão essencial da comunhão cristã. Não era um extra, mas era algo esperado. Não era um adicional, mas era algo que era necessário.
Era esperado que os cristãos daquela época fossem hospitaleiros, acolhessem as pessoas em suas casas, à sua mesa. E isso é esperado de nós hoje. Hoje nós não temos a perseguição, nós não temos a opressão do Império Romano, mas nós temos outras dificuldades, nós temos outras crises. Por exemplo, hoje enfrentamos a crise da solidão. Temos redes sociais, postamos, no WhatsApp, no status, temos tantas coisas, mas falta aquela comunicação real, a conversa em volta da mesa. Nós temos igrejas grandes, a nossa igreja tem crescido, mas nós temos que lutar para que nós não tenhamos apenas relações superficiais. Porque o que acontece quando se há um grande número de pessoas, é só aquela conversa aqui de domingo, meu irmão, muito bom dia, boa noite, olha, uma semana abençoada, e depois não se fala mais, é só superficialidade aqui no domingo. Nós temos igrejas grandes, mas os relacionamentos, as relações têm ficado superficiais. Então a hospitalidade cristã, ela não é opcional. A hospitalidade cristã, ela é parte do chamado de todos nós. Todo discípulo de Jesus, ele precisa exercer a hospitalidade. Ele precisa exercer a hospitalidade. Então nós precisamos redescobrir essa missão que tem por trás da mesa. Nós temos que redescobrir essa missão que tem por trás do acolhimento às pessoas que chegam aqui na igreja. Sua casa, ele pode ser um ambiente de transformação de vidas. Sua casa pode ser um lugar onde Deus vai mudar histórias. Sua casa pode ser um lugar onde Deus vai operar milagres. Vai haver maravilhas. Nós precisamos redescobrir então que a hospitalidade é uma missão, ela é um mandamento do Senhor. E se a gente olhar para o texto, realmente vai dizer: sede hospitaleiros. Sede hospitaleiros. É algo que é uma ordenança para que a gente seja, mas a gente tem deixado passar. A gente tem deixado de lado, E é muito interessante, porque eu comecei a pensar nesse texto e ver algumas coisas e entender o que os comentaristas falavam a respeito. E a hospitalidade, olhando de uns anos para cá, realmente tem deixado de acontecer. E eu me lembro quando eu era criança, que alguns americanos vieram aqui à igreja. Não sei se o Jorge vai lembrar dessa época, faz muito tempo, Jorge. Eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos, não sei, há muito tempo. Muito tempo. Vieram americanos, e aí meu pai os recebeu lá em casa, eles ficaram lá, eles tomaram banho, eles jantaram com a gente, eles almoçaram com a gente, eles passaram acho que 1 ou 2 dias na casa do meu pai. E como foi marcante, isso ficou na minha mente. E segunda, eu estava conversando com meu pai ali, eu falando, pai, vou pregar sobre hospitalidade, pai, que negócio difícil, de falar, como que, complicado. E aí me veio à mente isso, lá no portão dele, falei, é mesmo, pai, olha, lembra? E aí eu pude relembrar, e aí vieram lembranças de que eles deram um cartãozinho para a gente, que as crianças americanas tinham feito, marcadores de Bíblia, como que essa troca, olhando hoje, falo assim, como que essa troca pôde falar de Cristo para nós, naquele tempo, pôde falar com a família, a reunião, o pessoal ali falando em inglês, e tendo tradutor, que legal,
E aí nessa semana meu pai falou, inclusive vai acontecer a assembleia que o Bruno falou aqui, da estadual, né? E meu pai essa semana está hospedando um pastor lá. Eu falei, nossa, que legal, pai, eu vou usar seu exemplo. Eu vou usar seu exemplo, pai. Ele está hospedando um pastor lá. O pastor está lá na casa dele. Então, a hospitalidade. Quantas histórias será que eles não estão ali trocando, conversando, aprendendo? A hospitalidade, ele vai muito além de somente receber a pessoa em casa. Mas há um segundo ponto que eu quero pensar com os irmãos, que nós devemos praticar a hospitalidade como expressão do amor. O texto de Hebreus vai dizer, permaneça no amor fraternal. E logo em seguida ele fala, não negligencieis a hospitalidade. Ou seja, o amor fraternal só permanece quando ele é praticado. E quando ele é praticado, nós vemos que coisas maravilhosas acontecem. Aquelas pessoas do início da igreja hospedavam pessoas que talvez fossem pessoas que Deus enviava para a casa deles. E aí ele vai fazer essa menção, como eu já disse lá de Abraão, quando Abraão recebe aqueles homens que estavam passando, e ele olha e não sabe que são anjos do Senhor que são hospedados ali. Não que isso vá acontecer hoje, eu não estou falando, não, a gente tem que hospedar, que vai hospedar anjo, não é isso? Mas também, não é algo impossível, se já aconteceu, pode acontecer de novo. Mas a gente pode hospedar pessoas que o Senhor manda, porque precisam de uma palavra nossa, precisam de um acolhimento nosso, precisam de um ouvido para escutar, precisam de uma palavra para fortalecer. O comentarista Matthew Henry diz que a hospitalidade é o amor em movimento, a graça invisível do coração que se torna visível à mesa. A hospitalidade é o amor em movimento. É demonstrar a graça que está invisível dentro de você, a graça que você recebeu, que se torna visível a hora que você traz isso para a mesa. A hospitalidade é esse amor em movimento. Como eu disse, quando você acolhe alguém, você pode estar hospedando pessoas que foram enviadas por Deus. Que você precisa que este amor em movimento esteja atuando. Quando você oferece um café, quando você oferece um almoço, quando você oferece muitas vezes um tempo de conversa, você não está somente oferecendo ali uma comida, uma oração, mas você está oferecendo mais que isso. Você está oferecendo cura. Você está oferecendo uma escuta, um ouvido para estar ali escutando, de repente a pessoa que precisa falar, desabafar, se abrir. Você está oferecendo consolo, você está oferecendo fé. Abrir a nossa casa, abrir o nosso coração, abrir a nossa igreja, acolher pessoas que precisam, é demonstrar que esse amor, permaneça o amor, esse amor fraternal, esse amor entre os irmãos, ainda vive, ainda existe. É o amor em movimento. É o amor em movimento. Pense, quem você pode acolher? Quem você pode acolher? Alguém novo na igreja?
algum estudante que está longe da família e está aqui sozinho e precisa de alguém, muitas vezes para conversar, para trocar uma ideia, para ser acolhido. Quem você pode acolher? E há um terceiro ponto que eu quero pensar com os irmãos, que é: sirva com alegria. A hospitalidade deve ser sem murmuração. 1 Pedro 4,9 vai dizer: sede hospitaleiros. Mas ele vai dizer também: sem murmuração. E Pedro está falando aqui para pessoas que estavam sendo perseguidas. E mesmo assim ele chama aqueles cristãos a servirem, mas com alegria, não murmurando. Porque se você serve murmurando, porque se você se torna hospitaleiro, se você se torna acolhedor, porque hospitaleiro, se você for procurar, a palavra também é de acolhimento, acolhedor. Se você se torna uma pessoa hospitaleira, sem amor, isso vai virar peso para você. Isso vai virar um peso, vai ser difícil fazer. Vai ser difícil abrir a porta para alguém, se você não tiver amor. Se o amor não estiver em movimento, vai ser difícil, vai virar um peso. E o serviço com murmuração, ele vira obstáculo. Quem quer fazer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Se você realmente quer fazer, você faz. Não importa o que aconteça, você vai fazer. Mas se você não quer, mas você vai arrumar muita desculpa. Muita desculpa. John Stott, ele diz assim: a hospitalidade cristã é mais do que receber, é compartilhar. Pegou? Hospitalidade cristã é mais do que receber, é compartilhar. Lendo alguns comentaristas a respeito deste tema de hospitalidade, e muitas vezes nós achamos que quando nós somos hospitaleiros, nós recebemos a pessoa em casa, nós cedemos o nosso tempo, ou talvez não seja em casa, mas você vai tomar um café com alguém, você paga o café de alguém, você conversa, porque aqui a gente está falando de acolhimento. Alguém que chega na igreja novo, você vai lá e acolhe aquela pessoa, você dedica um tempo, você trabalha com aquela pessoa. Como eu disse aqui no início, o acolhimento, a hospitalidade não era somente para ter um tempo ali de morada, de um tempo de pernoite daquelas pessoas, mas era ter um tempo ali em que eles poderiam compartilhar do amor de Deus, era ter um tempo em que eles poderiam falar de Jesus, era ter um tempo em que eles poderiam orar junto, era um tempo que eles poderiam ter comunhão uns com os outros, era o tempo que eles poderiam estar à mesa sentados para compartilhar do pão. E talvez você ache que você fazendo tudo isso, só você está fazendo, mas não é compartilhar. Porque pode ter certeza que quando você é hospitaleiro, quando você acolhe, você também recebe de Deus. É compartilhado. As trocas, o discipulado, a oração, a escuta, o compartilhar da mesa. Abraão hospedou anjos. A hospitalidade cristã é mais do que receber, é compartilhar. É compartilhar o amor de Deus. Você pode até abrir sua casa,
Mas se o seu coração estiver fechado, você ofereceu um lugar, mas você não ofereceu o amor. O amor de Cristo. Sirva com alegria, não apenas com gestos. A atitude vale mais do que o cardápio, a atitude vale mais do que a estrutura, a atitude vale mais do que o que você tem. Atos 2,46, quando diz lá que o povo se reunia nas casas e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eles dividiam tudo ali, eles compartilhavam tudo. O lar é o novo púlpito, a mesa é o novo altar, o café é o novo discipulado. O reino de Deus precisa de casas abertas, de corações dispostos a acolher. Corações dispostos a serem hospitaleiros. Não somente aqui nos cultos de domingo, cultos bonitos, em que cantamos, em que adoramos ao Senhor, mas que isso não seja somente aqui, mas que ao sair daqui possamos sim acolher as pessoas que precisam de nós. Precisamos de irmãos que acolhem aqueles que estão chegando, aqueles que estão precisando, e não somente aqui no domingo um cumprimento, um aperto de mão, um abraço, mas que isso seja real durante a semana. Como eu disse, a sua casa pode ser um lugar onde vidas serão restauradas. A sua casa pode ser um lugar onde vidas serão curadas, onde almas serão salvas. O reino de Deus precisa de casas abertas. Para concluir, devemos ser um reflexo da mesa de Cristo. Devemos ser um reflexo do amor de Cristo, do acolhimento de Cristo. Na noite em que Jesus estava reunido com os discípulos ali na mesa, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus sabia do que iria acontecer. Mas sentado à mesa, no compartilhar do pão, ele acolhe Judas. Ele lava os pés de Judas. Ele serviu o pão a Judas. Ele acolheu Judas. Que nós possamos acolher Cristo, assim como Ele nos acolheu e nos chama a fazer o mesmo às outras pessoas. Que nós possamos ser hospitaleiros. Abra primeiro o seu coração. Os nossos corações estão fechados para esse tipo de coisa. Não estou generalizando, mas o mundo de hoje em dia nos leva a pensar assim, a desconfiar, a não querer repartir, a achar que tudo é nosso, é meu, não quero mais ninguém aqui. Abra o seu coração, abra o seu coração. Permaneça no amor fraternal. Permaneça no amor entre irmãos. Sejam hospitaleiros, sem murmuração, sem reclamar. Então, primeiro abra a porta do seu coração. E depois pense comigo, quem está precisando de uma palavra sua? Quem está precisando ser acolhido aqui em nossa igreja? Quem está precisando? Tenho certeza que há alguém que precisa ser acolhido. Alguém que precisa de um lugar para estar. Alguém para caminhar junto. Alguém para passar algumas horas do dia conversando, sendo discipulado. Há alguém? Quem Deus quer alcançar
através da sua hospitalidade. Você já orou? Você já pediu isso? Todas as manhãs quando eu chego no serviço, eu falo: Senhor, que o Senhor coloque pessoas que eu preciso dar uma palavra nesse dia. Pessoas que o Senhor deseja que recebam uma palavra do Senhor. Senhor, que o Senhor me mostre aquilo que eu preciso fazer. Se eu preciso falar, se eu preciso orar com alguém, se eu preciso dar uma palavra. Você já orou assim, falando: Senhor, eu preciso ser... O que o Senhor deseja? Quem que o Senhor deseja? E aí talvez Deus vai mandar pessoas até você, para você acolher, para você ser hospitaleiro. Você já experimentou orar assim? Se não, ore. Ore assim: Senhor, mande pessoas para que eu possa colocar esse amor do Senhor, essa graça que está dentro de mim em movimento. Ore e peça ao Senhor quem Deus quer alcançar através da sua hospitalidade. Pense. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Senhor, palavra que só de lermos o texto não precisaria nem explicação de tão direta que é, ó Pai. Mas que o Senhor nos ajude a continuar caminhando com hospitalidade. Que o Senhor mande, ó Deus, pessoas para que nós possamos demonstrar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia através da hospitalidade, ó Pai. Que o Senhor mande pessoas que precisam ser acolhidas, ó Pai, que possamos ter essa sensibilidade de estar com o coração aberto, as nossas vidas abertas para receber, ó Pai, e para dar, Senhor Deus, também aquilo que o Senhor colocar em cada um, ó Deus, que precisa ser doado a cada pessoa, Senhor Deus, através da hospitalidade, seja o tempo, seja uma mesa farta, seja um favor, seja uma oração, seja um discipulado, ó Pai, seja o que for, ó Pai. Pai, que o Senhor nos ajude a sermos hospitaleiros uns aos outros, ó Pai. Que possamos ter como base o teu amor para conosco. Como diz o início do texto, permaneçam no amor fraternal. Que possamos amar, ó Deus, os nossos irmãos e sermos, ó Deus, hospitaleiros, assim como o Senhor nos ordena. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.